E aí, vocês? Vamos ajeitando aqui, esqueci de ligar ali atrás de novo. Muito boa noite para todos vocês que estão aqui. Eu sou Felipe Demartini do NGP e hoje nós vamos aqui para algo um pouquinho diferente do que a gente costuma ver por aqui. A gente está cobrindo ao longo de toda essa temporada aí, a gente vem cobrindo os grandes anúncios, as demonstrações das grandes empresas, os grandes jogos, os blockbusters. E agora a gente vai para algo um pouco diferente, com uma pegada diferente, mas não menor, não menos grande. A gente vai conferir agora, a partir das 18h10, o Showcase de Jogos Brasileiros. É uma das grandes paradas aí do Big Festival que tá rolando desde as 9 da manhã, com várias palestras. Teve palestra sobre esportes, teve palestra com a Nintendo falando sobre desenvolvimento de jogos, confirmando o kit de desenvolvimento do Switch para os devs brasileiros. Enfim, falaram sobre homologação, falaram sobre os passos para você que quer desenvolver jogos no Switch. Teve papo sobre a Unreal Engine, teve papo com os devs de Roblox. E agora, para fechar esse primeiro dia de Big Festival, que vai até amanhã, a ideia é mostrar aí quais são os grandes jogos brasileiros, quais são os jogos brasileiros promissores. Aí, deixa eu até abrir a lista aqui, porque tem bastante gente expondo e a ideia é a gente ter 1h30 aí, é prevista das 18h10 até as 19h40, de trailers e papos e conversas sobre os jogos brasileiros que estão a caminho. A gente tem aqui listados no site uma lista de 12 empresas. Deixa eu até colocar aqui na tela para vocês verem melhor. Ó. Dá para ver. Temos a Skullfish, temos a Monomyto, temos a Venturion, temos Flipstar, Push Start, enfim, Dead Minion. São 12 estúdios, mas eu tenho a impressão que eles não vão parar nesses 12, que a gente vai ter mais coisas aí sendo mostradas hoje nessa cobertura que vai se focar totalmente em jogos brasileiros para todas as plataformas. É claro que esses devs acabam se focando muito mais no PC, pela facilidade de desenvolver, pela facilidade de lançar, pelo maior controle que eles têm sobre a própria obra, mas a gente deve ver sim coisas para PlayStation 4, para Xbox One, para Switch, quem sabe algumas coisas até para a nova geração. Algum desses estúdios aí tem muito tempo de casa e a gente vai conferir o que eles têm para mostrar para a gente daqui a pouquinho. Faltam aí 3 minutinhos para começar o último grande evento desse primeiro dia de Big Festival, que está sendo gratuito, está sendo digital. O Big Festival, até apareceu um computador ali na tela, eu tô vendo que tá fora do esquadro. Espera aí que eu tenho que... Eita, não, tá louco. Aqui, tô vendo que ele tá desajeitado aqui, ó. Tenho que arrumar. É ao vivo. O Big Festival, para quem não conhece, ele é um grande festival, é um dos maiores eventos de games. E por mais que a BGS, que a gente sempre fala, tenta dar essa atenção para os indies, é no Big mesmo que os indies brasileiros brilham. É o grande ponto de meeting dos devs, é o grande ponto para essa galera fazer negócios também. E infelizmente, como tudo em 2020, o Big teve que ser cancelado. O Big, da forma como a gente conhece, acontecia sempre em São Paulo e tal. O Caio falou que foi. O Ulisses, que além de escrever para o NGP, também é dev, ele vai todos os anos, tá acompanhando aí online também. E como tudo, teve que ser adiado, teve que ser cancelado esse ano, mas eles fizeram o ciclo de palestras dessa vez online, ao vivo, gratuito, aberto para todo mundo. Tá sendo muito interessante de acompanhar. E deixa eu ver se eu acho aqui a programação de amanhã. Amanhã também tem coisa. O festival em si vai até o dia 26, vai até sexta-feira. Mas ó, amanhã também tem várias palestras aqui, ó. Jogos da Argentina, mercado de Latinoamérica, dicas para o sucesso do seu game no Xbox. Hoje teve Nintendo, amanhã Microsoft, Facebook Gaming, ó, jogos em tempos de Covid, Snapchat, a explosão dos jogos adultos, para quem tá numa vibe aí mais diferente, mais madura.
Google Play, que inclusive, ó, SP Cine, vá 2 palestras do Google Play aqui, ó, das 18 às 19h40 amanhã tem Google Play. O Big é a nossa GDC. Seria sim. É uma boa comparação, Júlio. Seria o equivalente a GDC, sim. Com certeza não em escala, né, em tamanho, porque a GDC é absurdamente gigantesca. Mas a galera tenta muito, e principalmente a galera tenta e consegue, faz um evento muito da hora e merece esse tipo de atenção, sim. E então aí, ó, os caras aí, eu não sei ao certo como é que vai ser o formato dessa apresentação, mas a gente vai conferir aqui, juntinhos, ao vivo. Daqui 2 minutos eles já começam, então é o tempo aí de você chamar os amiguinhos, é o tempo de eu acender as luzes aqui de trás que eu esqueci. E, enfim, aquela rodada de boa noite aí pro Thiago, pro Feitosa, pro Caio, pro Júlio, que eu já falei, pro Ferufo, Rodrigo Sanches, meu querido. E aí, Rodrigo Sanches também lá do Bônus Stage, ele e o Aka, grandes entusiastas dos jogos nacionais, como eu. Deixa eu só acender aqui a parada, que sempre me incomoda que fica um negocinho escuro aqui atrás. E não era para ser desta forma. Pera aí. Ó. Assim é muito mais bonito. Tá faltando uma das baterias aqui, peraí. Que é assim, galera, é tudo ao vivo. A gente faz as coisas na hora do laço. Tô adorando ouvir os miados do Mussa. O Mussa também já tá a postos ali, ó. Pra acompanhar o Big também, ó. Nosso mascote aí brasileiro, né, Mussa? O único gato gamer do Brasil. Não é o único. Tem muitos outros gatos gamers no Brasil. Daqui a pouquinho eu vou abrir a tela, eu vou abrir um pouquinho antes, porque talvez eu precise ajustar o tamanho. O YouTube não tem padrão, então quando o vídeo é gravado, ele fica de um tamanho, a caixa. E quando ele é ao vivo, ele fica de outro tamanho. Então, acho que a nossa última transmissão aqui, que foi da EA, foi uma parada gravada, né? Então, olha, ó, 23 segundos é o tempo de vocês darem aquele joinha aí de novo. É o tempo de eu mostrar o Mussa mais uma vez pra Bia. Beijo, Bia. Beijo, Mussa. E bora lá, que vai começar esta beleza. Vamos ver. Acho que eu vou precisar ajeitar. Não, aqui eu não vou precisar ajeitar. Ótimo. E vocês, como sempre, me deem aquele feedback do áudio aí, por favor. Agora tá sem som. Welcome to Big Digital 2020. Bem-vindos ao Big E o negócio vai ter tradução Digital simultânea, porque é um evento 2020. This is the internacional. first edition of the Big Festival, the online version. Vai ser em inglês, depois ela fala em português. É a primeira versão do Big Digital. A quick announcement: all lectures are being conveyed with translation in Portuguese and English. Please choose the language of your preference and then access in the link in the chat. Todas as palestras estão apresentadas em 2 línguas, em 2 idiomas, com tradução simultânea. Você pode acessar o link no chat. Eu sou Érica Ferrer e falo com você. Inglês e português, tá certo. Eu sou vice-presidente da Enambuco e sou uma desenvolvedora. Não vou precisar fazer tradução simultânea, César, porque eles já estão fazendo isso. E hoje eu também sou a anfitriã desse Big Digital. Nessa sessão, nós não vamos ter sessão de perguntas e respostas. Mas, por favor, compartilhe seus pensamentos e suas perguntas no chat. Tá meio ruim a conexão dela, né? Tá picotando um pouquinho. Essa sessão vai ser apresentada em inglês, embora todos nós sejamos brasileiros. Nosso objetivo é atingir o maior número de pessoas possível. Retirando o que eu falei, eu não vou fazer tradução simultânea no exterior. Mas então, eu vou falar por cima aí, porque eles falaram que eles vão apresentar em inglês. O Showcase 2020 dos Jogos Brasileiros. Vocês... Nossa, tá bem bugado o negócio dela. A produção brasileira que BGS deveria promover uma live com os games nacionais. Pois é, Marcos. A BGS falou que eles vão fazer alguma coisa inteiro, de São Paulo, online, né? Porque o evento esse ano não pode falar que foi cancelado. Porque se for cancelado, eles têm que devolver o dinheiro dos ingressos.
Isso mostra como a indústria de games foi brasileira está adiado espalhada para pelo 2021, Brasil inteiro. a versão Cada desse ano. das E pessoas eles disseram que eles terão vão fazer 5 algumas coisas minutos para online, fazer sim, o mas eles não showcase dos anunciaram seus nada jogos. Eu ainda. vou ser Vamos ver. bastante restrita A em BGS relação ao transmite tempo. pouquíssimas coisas, né? O primeiro uma pena. jogo é do Sunland Studio, apresentado por Henrique Morales. Henrique, você está pronto? É o pessoal Sim, eu da estou pronto. Sunland. Então, você tem a palavra. Deixa eu abrir aqui a lista também para eu ir acompanhando. Digital. Obrigada a todos por estarem aqui. Meu nome é Henrique, eu sou diretor criativo do Studios. E hoje Nossa, tá estou muito falando zoado, né? mais sobre o nosso jogo mais recente. Deixe-me mostrar a minha tela para vocês. Deixa-me compartilhar aqui a tela. Um momento, por favor. Ótimo. Nosso jogo chama-se Agora, é um jogo de sci-fi, ficção científica. Será que no inglês tá melhor? Deixa eu ver aqui como é que tá a apresentação em inglês. Dominados pela internet. Ver se a gente consegue pegar só a voz dele. With the help of a super intelligent ape, the three of them start a journey to destroy the most droids falando em inglês, that they can, então and restore vamos todos ajudar. Peace on Earth. Deixa eu abrir aqui o Streamlabs para The carregar game is an action game with jogo, a little bit of adventure, but it goes as old games where you have a stage and then action from the beginning to the end, and then another stage. It's a 2D isometric game. Everything was digitally painted, and the characters were 3D pre-rendered. 1000 vezes melhor, nossa, sim. We created a game for Steam, single-player mode, but our desire is for the consoles. We want to create also a multiplayer local mode where when player 1 dies, the second player has the chance to finish the level. There are 3 playable characters that you can switch while you're playing, depending on the challenge that you face or the one that you like the best. Não perdeu, Augusto. A gente tá no primeiro jogo, esse é o Adult Earth, é da Sunland. The story doesn't follow a chronology. Instead, the characters themselves, they present the story in a voiceover narration as they get interrogated by a police agent because they are being charged for destroying these very expensive droids. But they're trying to explain why they had to do it, to save the world. There's a lot of hints to pop culture references and Easter eggs during the game. And we try to tackle players that are used to the 80s and 90s game where you sit down and you play straight 4 hours of action from beginning to the end. Eles querem pegar os jogos very little violence, you only kill robots. There's no swearing, it's very family friendly, so everyone can play. And although the audio is completely in English, we have e o Anderson lembrou uma multi-language coisa ali bem subtitles and importante, interface. esse é um evento These muito mais are travado, sem three dúvida, playable porque characters, ele é the voltado ape, para the girl, and the alien. desenvolvedores. É por isso que o cara não tem And uma each one of these apresentação de characters direct have aqui. unique Ele tá skills. mostrando So o the jogo girl, for dele na base do example, she's the only PowerPoint. one with a gun, É uma so she can apresentação de hit negócios, é muito enemies diferente that daquilo que a are gente tá far acostumado away. a ver aqui. And she's also lightweighted, so she can walk through loose platforms, but they won't fall. Rola uma vibe Star The Wars ape ali is the only também. one that can jump, so he can avoid obstacles and go over them. And he also throws a really cool banana grenade. The alien Banana Grenade, is macacão. master in a light sword, macaco, hein? and the girl goes under, the ape goes over, and the alien goes through objects. He can teleport, and that's very nice. The enemies are completely Aí ele falou que machine, o alien but se we try to create teleporta, them o a macaco é little mais bit organic, pesado, mais and you may explosivo, a find menina é mais each rápida, character mais ágil. better to E use que aí rola uma against a certain sinergia entre enemy. esses personagens, There né? are power-ups Pra throughout the co-op level e tal, pra você that you conseguir can boost fazer yourself, várias so coisas like diferentes battery, durante a batalha. super speed, shields. Eu só não And there's entendi se also ele a é memory card obrigatório para ser divided into multiplayer, 4 co-op, pieces, no caso, né? and these pieces are Ou se ele hidden pode ser jogado sozinho. inside each level, and if player collects all of them, they get a complete achievement at the end. We couldn't have E aí done tem this quê de game without colecionismo our com umas amazing peças ali, uns partners. chips que eles So a coletam shout out to e que each one of aí them. vai, We no love you final você guys. ganha um achievement.
we want to release this game for Steam, and the page is already live, so you can go there and put it on your wish list. O jogo já tá and na Steam. The hopes is that for next semester and perhaps beginning of 2021, we want to release them also for PS4, Xbox One, and Nintendo Switch. PlayStation 4, Xbox One. Thank you all for watching this, and make sure to follow us. It's adult.earth on Instagram. There's also a Facebook page. And if you want to review this game, you can contact us, and we can have a deal of sharing the demo for you. Opa, all right, guys. Thank you very much. Thank you, Henrique. The next game is Alchemist Adventure from Bad Minions, and will be presented by Leo Batelli. Leo Batelli da Bad Minions com Alchemist. Let me share the screen. Eu perdi o segundo nome. Tem um cara aí que tava com a gente lá em Singapura. O Rafael. Hi guys, quero ver se eles vão apresentar Leo o mesmo jogo que eles mostraram pra gente lá. I'm creative director, and I'm going to show you the game we have been developing for the past 6 years. Alchemist Adventure, and it's being published by super.com. So, Alchemy systems are usually boring, right? You have a lot of work, and the portions do not do much, Alchemist but Alchemy can be spontaneous and fun. Chamado No Alchemist. recipes. Imagine Alchemist definitely choosing antes, ingredients to make a potion while fight a dangerous enemy. That's Alchemist Adventure. Lembra o Bug, it's an action-adventure game set in Isu, former home of brilliant and dangerous alchemists. You will solve puzzles and fight many enemies using the vast alchemy combination system. Discover the journey of Mia, a young character. Alquimia é outra grafia, então não é alchemist set to unveil the secrets of the Forgotten Lands and find her loved ones. Podia mostrar um trailer. Tem umas coisas se mexendo, ó, tá vendo? Mas o compartilhamento de tela não ajuda muito. Just to see what else you can do. The game will be released this year on Steam, Xbox One, PlayStation 4, and Nintendo Switch. Thank you. If you guys can please show the video. Olha aí, ó, o videozinho aí é bom, aí a gente gosta. Só porque eu falei. E ele falou rapidão ali também que ele quer lançar pra Switch, PlayStation 4 e PC. Ó, a frase do Ragnarok aí. Então, pra quem curte um diabo. Meu Deus do céu. Tá legal, tá bonitinho. E aí, Karina? Eu tô trabalhando também. Esse aqui é meu último apontamento do dia. Depois eu vou continuar trabalhando em outras coisas. A Ana segue aqui com vocês o gameplay de Bob Esponja. O Switch virou o que era o Vita, né? Isso é bem interessante, a gente pode pensar, na real. Ele virou o que era o Vita antes pros indies, né? Tem muito indie saindo, muita coisa pequena e massa e criativa que ia pro Vita, agora vem pro Switch. Alchemist Adventure. Lembrando sempre que temos o nosso bot aí, ó. Exclamação jogos. Ele manda a lista de jogos. Por enquanto são apenas 2. Curti essa arte, hein? Eu não sou um grande fã de jogos medievais, não. Mas eu curti isso daí. Deixa eu falar, teve uma muito boa da Nintendo à tarde mostrando como se publica jogos pro Switch. Essa eu acompanhei meio por cima, Anderson. Sim, tipo,
Vi que eles falaram sobre o kit de desenvolvimento do Switch, que foi homologado pela Anatel há um tempo atrás, né? Vibe anime, pois é. Uma música tema aí, aparentemente, deve ser uma original. Ó, paixão também sobre. Alchemist Adventures tem essa super com envolvida que eu não conheço. Muito bom, muito bom. Thank you, guys. Thank you, Leo. Well, o cara é fã de Horizon. You still have 30 seconds. Any final comments? I still have 30 seconds. I try to do this the best I can. Actually, if you guys can wish this the game on Steam, gloriosa that Beatriz. Be awesome. The game will be released also for Muito obrigado. Ó, cadê? Aí, ó. So, if you guys can, please Muito obrigado, wish this the game on Forasteira. Steam. Thank you, guys. Thank you, Leo. Important message on the end. Well, the next one is BJJ Jiu-Jitsu game from Mesh Mountain Studio, presented by Duda Adler. Duda, are you ready? Quem vem agora? Deixa eu ver a lista. Hello, aqui. guys. Yes, Agora I'm ready. mudaram a lista. Hello, everyone. Thank you for this opportunity. Smash Mountain So, Studios. BJJ, é o Duda Adler. it's the first Jiu-Jitsu game ever in the world. So it's a pioneer game for a community with a massive pent-up demand. BJJ. For a specialized Jiu-Jitsu game for them. BJJ has a really original game mechanics. We mixed the RPG, so you have an avatar with attributes like strength, technique, flexibility. We got this, we've mixed with strategy and tactics, a card battler, and fighting. So it's real jiu-jitsu moves, 3D avatars, and etc. So I'm gonna put a video RPG com estratégia, so I can talk over it, com luta realista de jiu-jitsu. Árvore de habilidades, tem tipo tudo audio, if I can no jogo. Find e é multiplayer, online ainda. I think I'm already shared. Okay, so there you go. So this is the pre-match. Só falta ser em primeira pessoa, pois é. Sorry, just before the fight. So here you have the attributes of your avatars, and these are the card powers. Okay, so they are all based in the attributes you build your avatar with, like skill points. And then here the strategy starts already. So Nossa, you try you have a look, e ele falou que ele quer ser realista. Your opponent's attributes. And you start your strategy when to throw cards, when to good or bad. Tem narração em português ainda por cima, que demais. We're gonna start. It's a synchronous game. So I throw cards, segura. And then you have like a rock, paper, scissors mechanics to see who has advantages, which win a clash bonus or not. You have a fatigue element as well. You have real jiu-jitsu rules working on it. And also jiu-jitsu culture, let's say. This has nothing happens. The jiu-jitsu people community. So a different thing from Nossa, que coisa diferente, you see this was a penalty, which I didn't throw a card. You get the jiu-jitsu rule, you're not playing, so you get a penalty for that. It's as in real jiu-jitsu. You have a fatigue element over here. So the more fatigue you have, the more you will lose. This is a mini game. Gente, que jogo maravilhoso, eu quero muito. É um jogo de luta de jiu-jitsu, baseado em, tipo, não dá nem pra ouvir o que o cara tá falando tão alto, tá o som do jogo. É um jogo de luta de jiu-jitsu em turnos com cartas. É o Yu-Gi-Oh! Do jiu-jitsu. And then all the progression, you start level 1, you go over level 30, you start like white belt, go to red belt, which is level 30, you have an analytics to see how was how do you play it in your cards. Tem elemento de cansaço, and then you can ali, try que eu to, vi, where fadiga. should I put more skill points on my, there you go, on my attributes and etc. And all this will actually make your strategy and your tactics on the game. This is pretty original mechanics. So I have to speed up on the explanations. Ele só precisa mudar esse menu.
As coisas estão muito incipientes ainda. O Alchemist Adventure parecia mais finalizadinho, assim. O The Earth e esse BJJ tá total early alpha, né? There's plenty of bugs and it's bigger. So there you go, you can check. Sei que o jogo ainda tá rodando dentro do ambiente da engine, nem sei qual que é esse engine. Ele não tá nem rodando, não foi nem compilado ainda, ele tá dentro dessa engine. It can be casual, but it's pretty much a mid-core game. Adorei as narrações, adorei também. Ficou interessante. So the metagame tem loot box lá. You actually put your attributes, how you build your avatar and how you build your deck. Felipe Augusto falou que é Unity. Your arsenal. So here you can customize your avatar. Customização de avatar. E aí você tem todo um elemento aí de monetização e moedinhas, lootbox. E sim, a música tá muito mais alta do que a voz do cara. Isso é ele lá, mas eu não posso fazer nada, infelizmente. Like you have a top and bottom situations, 9 combat situations, actually simulating the real jiu-jitsu fight. You can compare cards, levels of success, pretty much loads of details on this game. Seleção de cartas aí. Pois é, tá bem amador, pois é. Podia ser um vídeo editado, né? Um direct. Get upgrade cards. Vou dar uma baixada no áudio aqui da conferência. Depois qualquer coisa eu aumento de novo a hora que entrar um cara com um áudio menos estourado lá atrás. So who doesn't know anything about jiu-jitsu, it's a good opportunity to learn. E ele tá falando que o jogo é bem realista, mas mesmo pra quem não conhece nada de jiu-jitsu, essa é uma boa oportunidade de aprender. Parece jogo de celular. So these are, I'm gonna speed up this and go for the community straight away. So the community had this pent up demand. So when we said we were building this game, it was really viral. Everyone started putting on Instagram and WhatsApp groups, já tem conta no Instagram, ó. So BJJ Game Oficial com 2 Fs. We're gonna spread this. We're gonna be aparentemente really teve algum teste. And for instance, this guy he put his mom and dad to play the game, and he posted on Instagram, for instance. E aí, Ninja? And, this guy here is actually the first on the rank, and he just said that when I saw a jiu-jitsu game, I just stopped playing Call of Duty Mobile to just play BJJ. Ele falando que teve um cara que parou de jogar o Call of Duty no celular para ficar jogando o BJJ. This kind of acceptance from the community. E pelo jeito é para celular, and how então. they are actually feeling they are actually fighting jiu-jitsu in a game, a card game, which this was a big challenge. How to make a grappling game. Yeah. There you go. Gente, que terrível, aí corta o cara. Tipo, tempo. Well, the game, I hope all of you like the game. New beta spot soon. And we are soft launching and get some feedback. So whoever wants to play, you can follow us on our social media and send emails. Beta e jogar Thank you for your time. Com vocês. Vou anotar. Thank you, Duda. The next game is Crystal Chasers League from Flipstar Studios, presented by Paulo Lafetá. Paulo, are you here with us? Flipstar Studios, agora. I believe you forgot to unmute the microphone. Não, ninguém tá te ouvindo. Aí, agora sim. Hello, everyone. I just shared my screen. Can you guys see it? Podia ter um chat para quem tá apresentando para ela mandar 30 segundos. No primeiro jogo tinha um computador no cantinho. Pro cara saber o tempo. Olha lá, ó, tá vendo? Apareceu ali, ó. Alright, hello everyone. My name is Paulo. I'm going to present here today Crystal Chasers League. We are from Flipstar Studios. We're in south of Brazil in Florianópolis. I'm going to start straight to the trailer, so if you guys can put our first video to start. Pô, os caras têm trailer, né? Podia ter feito um negócio mais editadinho, mais legalzinho. Tem
Tem cara de jogo mobile também. Mas eu não entendi se é de corrida ou se é tipo Diddy Kong Racing, vale tudo, assim. Jogou Fury, a Cida vai curtir, sim. Ó. Tá. Eu não entendi do que é esse jogo. Será que é tipo de triar? Porque é Diddy Kong Racing. Tem gente a pé, tem gente de carro, tem gente de avião, tem fantasma. Olimpíadas do Faustão, o jogo, esse é da Devolver. Split screen no metrô. Tem caminhão de bombeiro. Tem castelo medieval. Eu realmente não entendi o que é esse jogo, mas ele tem muita coisa. Right. Thank you very much. So, Crystal Chase League, we have 4 game modes. We have Crystal Captors, Battle, Triathlon Race, and Treasure Hunt, which I'm going to explain a little bit more in the next video. We have the leagues as well, which is a sequence of states in different game modes, and at the end, the best players get the trophy. And we have 12 fully voiced characters and can play up to 4 local players in split screen. 12 personagens jogáveis, todos dublados, e até 4 em co-op local. Players. E mais 12, enfim, 12 pessoas online. For the next stage, you can be in free for all, or in sim, 2 teams, Beatriz, sim, dá pra fazer really a versão daquele vídeo do exército, Also in the online Você pode virar fantasma, andar, dar soco gigante, andar de kart, pular de paraquedas, voar de avião. Short time, so if you guys can put it for me, please. Alright, so here we're gonna see Spook Castle, and it's actually the Crystal Captors mode. Deixa eu ver como é que tá o áudio. So I'm going to show a little bit of gameplay so it's a little bit easier to understand what's the game about. So here in Crystal Captors, the objective is to find crystals on the stage and bring back to your team base. On this one specifically, it's Você tem que encontrar os cristais escondidos pela fase e trazer de volta para a base. Team area to pick up the crystal and bring back to your base. You also can use vehicles to carry your crystals around. So as you can see, you can enter and exit vehicles. And we have different sizes of vehicles as well. Nossa, ele é bem... So we have the traditional carts, we have bigger ones, we have even buses. Ele é um party game mesmo. Você tem que encontrar os cristais e aí você pode ir de carro e voando e a pé e matando todo mundo. They can still use the power-up items on the game. So you have Espero do fundo do meu coração ter DLC com o mineirinho. Imagina, pizza maluca! Alright, so next we're going to show a little bit of another game mode that we have, which is a triathlon race. Eu falei zoando e acertei. This is not your conventional race because it's not only a racing kart. You race in the track in different kind of movements. As pessoas so there are começam a parts pé. that you run on foot, Aí ganha o other parts carrinho. you're driving in a vehicle, other parts you're flying, or with your vehicle or jetpacks. And you can also pick up power-up items. You can hold one in each hand, as you can see here. Ó, Just avião. how they can É o Diddy Kong Racing, brasileiro. And yeah, this is the flying part. E depois tem uns So the cool thing obstáculos here na is corrida a that pé. we're playing here against AI bots. During the game, you can still play in local split screen, as I mentioned before. O jogo do Tcheco, semana que vem vai ter aqui sem falta. Eu tô com ele já faz uns 10 dias, eu não consegui jogar ainda, nem gostei. Tcheco no castelo do Lúcio. So this was the video, and I'm gonna go back here to PC, Windows e console. Olha aí, achei que era pra celular. So the game is slated to release on PC and console. Sai no segundo trimestre de 2021. Okay. I'm going to finish up the presentation here. We're also launching Crystal Chase Infinite for mobile. It's a spin-off game. And you can support our game by pre-ordering it on playcrystalchase.com. And here's my email for contact. Thank you very much, guys. See you. Thank you, Paulo. Time's up.
The next Terrível, one né? is Dandy Ace from Mad Mimic. Puta, esse jogo é muito bom. By Luiz Sampaio. Eu não tive tempo de fazer ele no NGP. Eu escrevi uma prévia dele lá pro Canaltech. Esse jogo é muito bom. E eu não gosto de Metroidvania. E eu não gosto muito de jogos isométricos. Esse jogo é muito legal. E eu curti. Game designer and one of the co-founders of Mad Mimic. And I will show you guys our current game, Dandy Ace. Dandy Ace. So Dandy Ace is a roguelike game e ele where you have perdeu to play todos os with poderes this e ele tá magician preso Dandy tipo Ace, num mundo de trying to pesadelos. escape the challenging ever-change palace. E And ele é... the core of the game is como é que fala? It's a deck building action game randômico where lá. all your cards are different skills, quando ele and you're random, going to find them and you're going to use them to beat the enemies. The game is a single player. It's a action fantasy roguelike game. It's a 2D isometric. And one of the things we like about the game is we want to be extravagant and cara, falando, visitei a Mad Mimic quando uma época eles estão fazendo No Heroes Here, foi bem da hora. Sim, os caras são bons, os caras fazem jogos muito fodas. E eles agora estão fazendo uma coisa completamente diferente, né? Porque o No Heroes Here, aí teve o Mônica, né? Mônica na Guarda dos Coelhos, que é o No Heroes Here da turma da Mônica. E agora, olha, dia 28 de julho, mês que vem. You can find us on Steam right now, so vale a pena. O Rodrigo falou ali que eles estavam com demo. Não sei se ainda estão. Okay, I will talk a little bit more vale a about pena the conferir. Combat system. É legal, o jogo é bem legal. Really fast-paced. Super difícil, super desafiador, incrivelmente difícil, sim. Threat all the time. So they have to focus a lot on micromanaging their abilities. É muito louco. And for that, we also want players to be able to explore a lot of play styles and builds. So each card, we divide them between 3 colors. You can see in the skill bar. Aí ele tá falando que sobre as dinâmicas de gameplay, pink cards você pega cartas e cada carta é um ataque e um tipo de skill. E aí você vai equipando e você pode ir combinando as cartas e vai criando assim, por exemplo, vamos supor, você tem uma bomba explosiva e um laser que vai em linha reta. E aí você combina as cartas e aí você cria um laser que no final explode, sabe? Você vai combinando as habilidades assim, de acordo com o seu estilo, assim. Aí o jogo pode ficando mais difícil se você fizer as escolhas erradas, ou mais fácil se você fizer as escolhas certas. Each map of the palace is has different combinations of enemies, and you're going to find Firmeza all Festival. The time different type of Nossa, eu nem fiquei sabendo desse evento. Adorei o nome. And ways to deal everything. Uma mistura do esquema de habilidades do Transistor com o formato de mapa do Hades, falou o Renato. Ele consegue ser único mesmo tendo semelhanças. Foi o que eu falei no meu preview também. Eu comparei ele com o quê? Eu fiz uma comparação dessas também. Não lembro com o quê. Não foi com o Hades. First boss and Axolot foi... a Paint and Axolot. Mas eu falo a mesma coisa, tipo, que ele puxa muita coisa, mas ele é único na mistura, assim. In the palace where you're playing, you can take different paths. So in the first GIF, you see the indoors path. And in the bottom GIF, you see the outside path. And one of the things that is really important por exemplo, você pode escolher o seu caminho e aí alguns caminhos são mais difíceis, outros são mais fáceis. Na tela de cima ali, por exemplo, ele foi por dentro do castelo e encontrou um boss. Por fora tem muito mais inimigos, mas não tem boss. Então, and players always know when they are why they died or aí, why they are losing the game. The game, we have a roguelite experience. We want to explore the concept of try, die, and try again until you are able to Tem uma coisa que ele mostrou ali que é muita definição desse jogo mesmo. Ele falou que é um jogo difícil, mas justo. É bem isso mesmo. Dandy Ace é bem isso mesmo.
We also want to explore unlockables and ele fala que o conceito do jogo é que você morre e tenta de novo, morre e tenta de novo, explora novas possibilidades, novas mecânicas, novos... porque as cartas também são procedurais. Você começa cada partida com um set diferente. E você também tem que se virar nisso daí. We also have trinkets. It's at the start of each map, you'll be able to equip one of the trinkets, and they give you extra abilities, so you can focus your. Tá melhorando. A cada dia ele fica the way melhor, you play mas with eu your preciso build. ficar ajeitando para não parecer tanto que eu tô com um caminho de rato So na why cabeça. Dandy 8 is a unique roguelike, and why we think this? We've reached 5 minutes. Okay. Sabe o que eles tinham que fazer? Thank Igual no Oscar. much. Eles tinham que Don't forget, the game is going to be released. botar uma música para tocar, sabe? Okay, thank you, Luis. Bem baixinha e vai aumentando na medida que o cara vai falando. From VR Monkey, presented by Pedro Kayat. Pedro, agora é VR. And ready? I believe you forgot to unmute the microphone. Oh yeah, I forgot to unmute my microphone, sorry. Thank you so much for the opportunity. Let me share my screen here so we can all see. Os caras estão coordenando a parada. A little presentation that I created about Galaxy Cards. Well, Galaxy Cards is an arcade card racing game focusing on combat and unique skills for each driver. So I'm gonna explain a little bit more about the game. But in the meantime, we can watch it. Small video, a teaser of the work in progress that we have been developing here at VR Monkey. The idea of the game is that we can race the cards in VR, in virtual reality. It's very difficult to make games for virtual reality because there is a matter of cyber sickening. So we try to put a lot of effort in find the most comfortable ways so we can play the game without getting sick. Ele falou que é muito difícil fazer um jogo tão se movimente tanto em VR, porque as pessoas passam mal jogando, basicamente. E aí eles trabalharam muito tempo em conseguir fazer com que o jogo seja confortável. É um jogo de kart em VR. So you point your gun and you shoot to the enemies, and each one of these drivers, they have a unique skill. What we understand that this is a game that's similar to a mix between Mario Kart and League of Legends. Frame rate com certeza não é desse jeito, porque eles estão transmitindo a tela deles pelo Discord pro YouTube, sabe? É muito doido. And each one of these champions, they have a new unique skill. That's, of course, an OP skill basic. E foi aquele básico de todo jogo de corrida, cada personagem tem a sua skill, tem o seu... suas habilidades e tal, e mês que vem eles começam um beta fechado. And the official launch of the game os caras planejam March of the next year. Temporadas de conteúdo a cada 3 meses. Olha aí. Not only with the motion controllers of virtual reality, but as well with some other peripherals like the Roto VR. We had a partnership with them to show de corrida em VR até acostumar dar um jogo brabo, pois é. Eu joguei o Project Cars em VR algumas vezes, eu joguei o Project Cars algumas vezes e é difícil, é bem difícil mesmo. It's meant to be for virtual reality. At the beginning, I had a great experience in Japan playing with a very popular game a card game in VR, but Mario Kart VR? You know, the wheel and eu nem sabia que isso existia. That was not meant for a person to play in home, but the experience was so great that I wanted to bring that experience to home. So we try to understand, okay, how people with disabilities drive cars, and then we bring that to VR, because in VR we don't have the foot, you don't press the pedals. That idea also made us understand more and more about how to do racing games in VR. We had experience with Apocalypse Rider, a previous virtual reality game of us. Olha só. And we understood that eles foram pro Japão, jogaram um Mario Kart VR lá no Japão. Que não é um jogo doméstico, é um jogo que você joga em arcade, então é uma experiência que você tem assim uma vez na vida. E ele gostou tanto que ele quis criar um jogo sobre isso. Só que como não tem pedal, ele foi ver como é que as pessoas com necessidades especiais pilotam o carro só com a mão. And also the idea behind para ele conseguir criar uma mecânica interessante para controlar o carro em VR. Grab the items and everything around you is grabbable. So if you want to drive, you grab the wheel and you move the wheel. If you want to accelerate, you have a lever that you pull front
and you pull back to brake. Aí falando que você tem uma alavanca que você puxa para acelerar, você segura o volante e dirige. Ou seja, se você solta e fica perdido, você se fodeu na corrida, basicamente. Amazing experience. I want to bring also a little bit of the team experience. We have worked with the Rabbit Hole, was our first VR game title. Toda a produção deles são jogos de VR, né? E eles falam muito desse Apocalipse Rider, que foi a primeira experiência deles com um jogo de corrida em VR. And we also launched Apocalypse Rider, Viking Days, Rico Shooter, and now we are here to launch. Não, é muito legal o fluxo de pensamento do cara, né? Tipo, as soluções que ele foi encontrando, exatamente, Rodrigo, para chegar numa coisa trivial, jogo de kart em VR, mas como, né? Is actually Gunstars from Monomyto Studio, presented by Rafael Costa. Rafael, are you ready? Gunstars. Yeah. Hello, everyone. I will share my screen. 1 minute. Vamos ver. Esse jogo acho que foi o jogo que eles demonstraram lá no Google quando eu viajei para lá no fim do ano passado. Okay, I think it's good. Hello everyone, my name is Rafael. I am founder and CEO at Monomyto Game Studio, and we are very happy to be here between these amazing games and companies from Brazil. And I would like to show you a little bit of our new IP called Gunstars. So let's go check it out, our teaser video here. Please, the video teaser. Monomyto fez um jogo para celular por turno de zumbi que eu achei legal na BGS, depois achei desequilibrado em dificuldade. Não é o... Eu joguei ele, acho que eu joguei ele há pouco tempo aqui no canal. Deixa eu ver se é o que eu tava pensando mesmo. Eles são de Campo Grande, sério? Until Dead. É o Until Dead, eu joguei ele há pouco tempo no canal. Ele não é bem de turno, ele é tipo ele lembra uns Go da vida, sabe? O Hitman Go, Lara Croft Go. Esse Gunstars, ele lembra muito aquele do Cyanide and Happiness, que nunca saiu do beta, tá eternamente em beta. Gunstars is a multiplayer 30-person shooter. Ele é um shooter very strategic with frenetic cara combat meio de up MOBA, to 3 assim. minutes. Your goal is to explore combat arenas for supplies and weapons, and then battle and build the best strategy to survive. É uma vibe meio Battle Royale, só que mais estratégico e com essa visão diferentona. Assim. Based on quick battles, but keeping the deep experience. O Battle Royale do Cyanide and Happiness tinha essa cara. Look was totally produced with its own unique features and guarantee innovative and comfortable gameplay, as well as easier to identify our product among other games. Puxa muito pra microtransação, também achei, Renan, também achei isso. Ele se torna muito difícil quando você não compra as coisinhas que o jogo te dá pra comprar. Dá pra fazer, dá pra passar, mas ele fica bem difícil mesmo, é verdade. O nome do personagem ali é Vacilão. In 3 different modes, a cooperative boss battle where you and more 3 players will play together to defeat some enemies and a boss in 3 minutes. The Battle Royale mode that we... Vai ter um modo Battle Royale, um modo Horda, em que você se une com outros jogadores para enfrentar inimigos e depois um boss. Up to 32 players in a squad, in a solo mode. In the Deathmatching is a traditional mode of shooter games. Here you have 3 minutes to be the best, where all your actions, né? Like kill, assists, and all battle performance. Não reparei que o cara do Until Dead tava ali. For your final score. Será que ele é um boss? Gunstars is very easy to learn, but have in mind that the metagame is deeper and challenging. In the game, you can break all assets in the map and collect some items that help você pode quebrar tudo no mapa para coletar itens, e aí so com isso você cria and you can go the border of the map to collect e pega as armas para
criar sua estratégia de combate. Point and shoot and show your best. Metagame de jogo de celular, pois é. Mas é massa os caras pensarem dessa forma, assim, fazer um jogo de celular que seja profundo e complexo. Assim. É um mercado mega competitivo, onde as pessoas só querem jogar COD e Free Fire, mas tem que ter mais opção, né? Legal os caras estarem pensando nisso. Through the consumables, we brought some elements from mobile games for the battle, so you can get double damage, you can drink some juice for your protection, you can get invisibility. Eu falei que eles trouxeram algumas influências de MOBA na parte dos itens, assim, com itens que dão mais dano, ou que melhoram sua energia, te deixam mais rápido. All skins, weapons and features will change it. E aí, a cada temporada as skins e as armas vão se modificando. For the first we have Ancestrals. It's great to remember that the Gunstars was chosen to participate in Indie Game Accelerator the last year on Google Singapore. Eu estava lá. It was very amazing. Para quem pergunta, foi para isso daí que foi a minha viagem em Singapura, para esse programa aí, ó, do Indie Games Accelerator. Eu conheci esses caras lá e vi esse jogo lá, mas não joguei. Gunstars is a free-to-play game. Eles só apresentaram. Eles receberam financiamento do Google, mentoria para lançar o jogo, para monetizar, mentoria de gente foda, assim, da Square, da King, de todas as grandes empresas, do próprio Google. Foi bem foda o programa dos caras, assim, e agora eles estão para lançar. Thank you, Rafael. So everybody, we just have 5 more games to go. The next one is Laser Storm VR Team Arena from Venturion VR, enorme. presented by Marcelo Marcati. Laser Storm VR. Hi everyone, I'm Marcelo Marcati from Venturion. We're XR studio based in Brazil, São Paulo, Brazil. Eles são de São Paulo. Adorei o crânio de T-Rex dele ali na mesa dele. Laser Storm VR Team Arena. It's a cooperative shared space VR shooter. I'll get into that a little later. It's made mainly for arcades. Ele vai até 19h40, Augusto. Ela falou que tem mais 5 jogos para serem apresentados. LBE in mind. E são 5 minutos por jogo. For places where people go and have fun together, our timing deve mais uma meia hora aí de apresentação. We had a bit of bad luck with timing, but we're sure soon a lot of people will be able to enjoy it, and we're really looking forward to that. We have a trailer. I think we can show it now. Ele falou que eles vão mostrar um trailer. Ele falou alguma coisa que eles tiveram má sorte, alguma. Legal como eles usam o espaço. Pois é, eu tento a pensar numa questão de viabilidade, né? Onde é que você vai arrumar 4 amigos que tenham o Oculus Quest para jogar junto com você. Mas talvez eles nem tenham essa pretensão de lançar o jogo para público, né? Porque tem essas lojas, como falou o Renato, ali tem eu esqueci o nome da loja lá. Enfim, tem os arcades de realidade virtual que estão ganhando espaço por causa do preço dessas paradas, né? All right. Então, okay.
Aí pra você fazer uma festa, pra você juntar 4 amigos e vamos lá jogar, so this é legal. Laser Storm, it's a co-op game. We have a lot of E ele deve ter online também, PvP, arcade VR games already. So we decided to make something more focused on teamwork. So we try to pois é, Renato, implement se a pandemia não quebrar essa galera, né? Pois é. Encourage people to work together, like you can Ele falando que tem muito jogo VR competitivo de mata-mata e que eles quiseram fazer uma pira co-op, that assim. were caught by space parasites, for instance. There are shields in as pessoas trabalhem juntas arena de forma estratégica e tal. And reposition to better defend your team. Also, it's shared space, so people are actually physically together in the same physical space. So this allows us to create mechanics that pelo jeito é isso mesmo. Really take advantage of space. Eles querem fazer uma pira co-op presencial mesmo, não é online não. Com ameaças físicas e movimentação mesmo pelo espaço. Offer a variety of challenges. Quem estava fazendo isso era a Ubisoft, com umas escape rooms do Assassin's Creed também. Tinha um quê de exploração espacial, espacial no sentido de espaço, né? Você andar pelas catacumbas, e olhar debaixo das coisas. You're dealing with huge asteroid impacts. É muito engraçado, porque aí você veste uma mochila com os equipamentos de VR, aí põe o óculos e fica com os negócios na mão. Assim. O negócio não tem fio e todo o processamento está nas suas costas. É muito doido, é do futuro. Assim. And there's a screen. É tipo um laser tag, parece um negócio de laser tag, screen, exatamente. So people around the game can watch the match. And it's a very simple operation. I think that's one big difference of our game is we use Oculus Quest, so we don't have cables, we don't have a lot of computers around. It's just the headset and botar e tirar esse headset. 4 headsets. There is a computer for facilitating operation, but it's one computer via Wi-Fi. Um computador para rodar o jogo, um modem Wi-Fi e 4 óculos. Super viável, esse que é o grande problema, né? Thank you, Marcelo. Great game. Well, the next game is Mayara and Annabelle, Idle Battles, from Schoolfish Studios, presented by Rafael Ferrari. Rafael, are you ready? Yeah, I'm ready. I'll share my screen here. So let's start. Good night, everyone. I'm Rafael Ferrari from Schoolfish Studios, and I hope it's 7 o'clock already. Hope everyone have a beer on your hand so we can have a nice end of conference here. I will present a little bit about our company and our game here. So we are founded in 2016, and we are invested by Game Founders. It's an accelerator program from Estonia, and that's why we are from Brazil and from Estonia. We have got a lot of awards already with other games that we're working on. So this is a couple of games that we worked on before, and a couple of games that we are working right now. Não conheço nenhum desses right now our working titles are Toys and Traps, that is a console game, and Mayara and Annabelle, that is a mobile game. That one is the one we are going to talk about. So Mayara and Annabelle. Mayara and Annabelle is made based in a famous comic book here in Brazil. So it's basically an action RPG game with team management, right? So the gameplay is very simple. So you have like monsters, so you destroy monsters in order to acquire resources, and then you upgrade your team. So that's the flow. Then you get a stronger team, and then you destroy more monsters. And that's the flow. Ganha mais recursos, melhora o time. The main goal of the game is to clean the city from the monsters invasion. So that's pretty much the game. Here's a couple of images of the game and how it works. So here you have like the map, and you can select the city and the claims you wanna get in. And you have also a selection screen for like your team. And you can select up to 4 people like from your squad. Yu Hakusho brasileiro. So the gameplay it's simple. So the characters they walk automatically. So like they fight the monsters automatically. And what we can do to help them? So you can click on the screen
So it's basically a clicker game with like a actual RPG. So you can click on the screen and then you help like to beat the monsters, and also can use the main powers of each character in order to apply a better damage for them. Os personagens se mexem sozinhos. After you finish the case and win the case, actually, you can have like rewards like coins and like clothes, and then you can use to upgrade your system, upgrade the character, change the clothes, and this kind of things. Cara, que demais! So this is a little bit about your character overview. So this is our art style. And a little bit more about the monsters you are actually beating and like killing. Tipo caçadores de yokais right no now, Brasil. We released the game in Google App Store. So we are featured by Google in the beta launch of the game. And we basically use that time to test a lot of mechanics to understand if the game is good and what is good on the game and what is not so good on the game. So this way you can iterate and make it better. Que doideira! This is a couple of comments from the beta. So like in general ways, the people are really liking like the gameplay and the graphics of the game. Mayara but e Anabel. We have like understood that we need some updates for like to make on the game. That is what we are working right now. So we're gonna make a redesign of the map. So the map is gonna look much more. We'll have a better visual appealing and a better sense of progression of the game. We are also doing some changes on the level actually. So for example, right now when you enter the city, you beat like a normal monster like this one. So after I'll release it, our update, when you beat the normal case, we're gonna unlock a new one for the same level, but with a stronger monster, right? So it's a little bit different than the other one. And when you beat the hard mode, you can play like nightmare mode. So this way you can have like more replayability on the levels. You can spend more time playing and like having some fun. Also, we are not going to give like all the clothes for the player anymore. We are adding a new system to be able to monetize them better. So basically, you got like a couple of pieces of clothes. So you can use these clothes to tailor new clothes. So you get like this kind of presents. And then you receive a random clothes for your characters. This way, we can monetize much better the metacore of the game. We're gonna release it for Android in US, of course. And this is our timeline right now. So we started the beta tests in May. In August, we have like the soft launch programmed. And our plan is to release the full game worldwide in October. Okay. So basically, guys, that's our game. And thank you everyone to see us and play the game and help us to beat some monsters. Thank you very much. Ia fazer da comprar, ia fazer Thank you, Rafael. Congratulations. The next game acho que não vai rolar. Comprem na internet. And will be presented by Leonardo Minoso. Eu adoro o nome desse estúdio. Great. Cafundó. Hello, people. Are you seeing me? Yes or not? Yes. Yes. Okay, great. So I'm Leonardo, and I will show you our newest baby, our newest game. Então, mesmo na feira da USP, se tiver, quem sabe digital, tomara. Okay. So this game is a game that will be published for Xbox, PlayStation 4, Nintendo Switch, and PC in the end of this year. So we developed this game last year, and now he's ready to go to market. And we already have some partners around the world, and maybe one of them is probably watching us right now because he's Buka, a publisher from Russia, and I saw that they are participating at Big this year. Falaram que é um jogo que foi lançado no final do ano passado, eles têm algumas parcerias, incluindo um investidor da Rússia, que ele mandou um salve pro cara. E o jogo já está disponível para PC e Xbox. Realization of a dream. So in this game, we are focused on a deep narrative, gorgeous art style, and also unique and challenging gameplay. So as you can see here, this is the main character of the game. His name is Lucius, and you, as a player, will control this character. And this game, as I told you, has a deep narrative. So the idea is that you, as a father, needs to go after your son that was captured by the Tetragon world.
Você é um pai que está atrás do filho que foi capturado por esse mundo tetragon. So, like this image is a level of the game, and you can see here that this tetragon world, this space has no geometric elements. There's no curves. There are only there are no organic elements. There are only geometric elements inside this world of tetragon. So there was an organic element that we call tetra gem, and this gem has the power to maintain the balance of the world, because this world is made just of planes, a lot of different planes. And o mundo é todo plano, são muitos planos. One creature tries to steal this gem, tries to steal this rock, que mantém a unidade desse mundo, que foi roubada por uma criatura. And when he touched the gem shattered and breaks into several pieces, so the world begins to collapse. The world begins to fall down. So the wheel, the modern nature of this world needs something organic to replace the balance of the world. So the wheel, the modern nature of this world, open a portal and get to our Earth and captured your son. So now your son is the only organic element that is trapped in the final level of the game, and he is maintaining the balance of the world. So the objective of the game, as you as a father, go into all the levels, pass through all the levels, and recover your son. E aí você vai controlar esse pai que vai recuperar o filho. In this image, you can see in the base a memory of your son that you can find during the game. And now I'm gonna show you a video. Ele vai sair para celular também ali, ó, coming soon. I don't think you are seeing, but I can do it right now. Yes. So I'm gonna show you a video explaining the mechanics of the game. So we have two main mechanics. The objective of each level is make your character get into the portal to go to the next level, and so on and so on. So the two main mechanics are, you can move towers and platforms, like in this level, you can move towers and platforms to make your way to get into the portal. So we have a lot of different levels, a lot of different art styles during the game. So like in this level, the portal is the purple one that are on the right. So your objective is to get over there. So you need to move towers and platforms. And also when you reach those torrents, those glowing rocks, those glowing green rocks over there, you can rotate the world 90 degrees to the left or to the right. So when you do that, you have to take care for your character not to fall down so high. So I'm gonna gira o mundo, the video so you can controla as understand plataformas, so e you você can tem que move tomar with cuidado your para você não fingers cair or na hora que você gira o mundo. The platforms. Na hora que você manipula ali, ele vai fazer isso agora, provavelmente. Uma jogabilidade meio so you need to make your way, so now you can see the world spinning around. So you need to make your way to get into the portal and go to the next level and so on. So the idea is to get into the next level and recover your son. And you can see over here that the world is a wormhole. When you enter in the portal, you go into the next level that is just behind of it. So, okay. So thank you very much. This is our game. I hope you enjoy. Thank you, Leonardo. Well, the next game is Piece of Persia. Animals, É total, lembra? Ele pulava reto assim, Start, presented by Victor Barbosa. E agarrava na prateleirinha. Hello, everyone. Let me share my screen here. Na prateleirinha, na beirinha, né, do negócio, assim. Yes, we can see it. Wow, Animals. Right. Okay. Hello, everyone. I'm Victor Barbosa from Push Start. I would like to thank Big Festival and Abra Games for giving me the opportunity to be here today with you and talk about Wow Animals Hide and Seek. This project was awarded with 2 local public funding, PROAC from the São Paulo State and SPCine from the city of São Paulo. Eles têm 2 projetos Wow Animals Hide and Seek is an adventure and exploration game designed for children up to 8 years old. É jogo de the game belongs to the para Wow Animals de universe, até 8 anos. which already have an animated series with fully developed characters and 20 episodes. And before we talk about the game, let's meet our characters. First, we have Bio, a dreamy and curious boy that wants to share all of his adventures with the entire world. He's always recording and live streaming everything.
Then we have Cappy, a purple capybara, maybe magical, that does not know exactly what kind of animal she is, and she's eager to find out. Roxa, já what gostei. happens usually is that when Cappy meets a penguin, she thinks she's a penguin. When she meets a panda, she thinks she's a panda, ela acha que ela encontra qualquer animal e ela acha que é aquele animal. Ela encontra pinguim, ela acha que é lastly, we have encontra Tufu, cachorro, ela a acha really que é smart but fearful gecko that is always ready to answer any questions, but even more ready to run away as soon as he can. E o Tufu é o espertão, since we met the inteligente characters, e let's covarde. talk about the game. What happens in the game? While Animals Hide and Seek Lembrar has two game modes, exploration é verdade, and sanctuary. o estilo é bem parecido mesmo, Rodrigo. Pode In ver. exploration mode, the player controls the trio and navigates through different biomes, overcoming obstacles, collecting Uma vibe items de and Pokémon power-ups aí, de exploração while searching for the Pokémon. animal. To represent how vast the world is, every stage is procedurally generated, so giving players a fresh, unique map to explore every são time. procedurais, né? Cada Once the vez player é de finally jeito finds the diferente. animal, an animated cutscene is played where the trio reacts to the encounter with the animal. So that's where you see Cappy os animais going crazy and thinking that she belongs to the species of the same animal, and os bichos it's a lot estão of fun. escondidos pelo cenário. A criança tem que The encontrar o second animal. mode, the sanctuary, is unlocked after completing the exploration. E aí você So vai in this mode, the libertando player can eles e observe the levando para animal, santuário. use collected items, and take pictures. Você pode The tirar pictures foto, taken in the sanctuary dá mode de are saved in the comer. scrapbook, so players can build their very own gallery. So you can see in the top right corner here, the scrapbook with photos taken in while playing the game. To be able to explore all biomes and find all animals, the players must acquire different variations of the super bike. So it's like a bike with mounted lights for exploring during nighttime, or a sled to traverse snow biomes. Foi que tem uma roda So we que have adere melhor à 15 areia, biomes, uma roda 15 de animals to neve. find, 90 unique items, endless map variations, character voice lines for every interaction, and a lot of educational content for children. The TV series will premiere on July 4th and will be shown daily on the Zumo Kids channel. So if you have access to the Zumo Kids channel, go check it out on July 4th. Save the date, a série estreia no dia 4 de julho. And there you have it. This is E o jogo já está disponível, the game will be available in Portuguese and English for both Android and iOS devices this year. Exatamente. And the exact release date for the game is today. Já We're actually launching the game right now during this presentation, and in the next few hours, it will be available to download. So make sure to copy these short links that we are putting here and share with everyone you know that have kids. I think they will absolutely love the game. It's pushstart/wow Android and pushstart/wow iOS. And there you have it. This is our game. Thank you for your attention. I hope you enjoy as much as we enjoyed making it. I have a video that I would like to play to end the presentation. Falando que os personagens são dublados. Wow Animals app. It's a hide and seek game. You can use your magic bike to explore different biomes and look for wild animals all around the world. Animais do mundo todo, diferentes biomas. My scrapbook is almost filled. I found the polar bear, the... Shh, Guppy! Don't spoil the game. Wow Animals! Hide and seek! Download now! Muito legal. There you have it. So, this is it. Thank you very much for your attention, and I hope you enjoy the game. Thank you. Thank you, Victor. That was great. Well, the last game in our showcase tonight is Under the Main from Play Learn, presented by Rogério Fávero. Hello guys, my name is Rogério Fávero. I'm a co-founder and game designer of a small game studio for São Paulo, Brazil, called Play Learn. We are specialized in serious games like games for education, simulators, and adventure games. And today, I will show you our first entertainment game called Under Domain. Rogério, I'm sorry. I think we're having a little technical problem because we're still seeing the last slide from Push Start. So culpa do Baby Shark, tem que ter tubarão feliz, exatamente. Check this out, and we will count your time once everything is ready, okay? Don't worry. No problem. Falando que houve problema técnico e que aí era para ele recomeçar a apresentação quando tudo tivesse resolvido. Everybody can see my presentation? Agora sim, ó. Yes, there you go. Simulador de invasão alienígena. No problem. So today I will show you our first entertainment game called Under Domain, the Alien Invasion Simulator. So let's go.
Underdomain is a strategic game that you play as the enemy. As a player, you are the alien leader of a huge Você é o invasion líder force. alienígena de uma força de invasão à Terra. And your mission in this game is very clear. Conquistar e destruir os humanos, olha aí. The humans, all of them. You are the last hope, literally, of an entire civilization. In this game, you came from the future when the humans are evil. Você vê do futuro onde os humanos humans are like maus, consuming planets and civilizations. Como gafanhotos consumindo vários planetas e civilizações. From 1900 to 2020, 120 moves or less to win. Let me explain better. You start in the year of 1900 and play for 12 decades. Each decade, você joga ao longo das décadas, você tem 10 turnos por década para destruir a humanidade, basicamente. So, you have to choose your actions. Se deixar chegar em 2020, acaba. Nem os alienígenas sobreviveram a 2020. Let me show some examples. First, you have to understand your enemy and find their weaknesses. Launch probes, large orbital and surface probes to analyze your enemy, because capture information about the human society and find best place to make secret operations is very important. You have to steal special resources from Earth to build your mighty war fleet. Search for sources of energy in pyramids or minerals and volcanoes. And use that resources for operations, hybrid agents, science researchers, upgrades, and, of course, war machines. Como vocês sabem, eu adoro jogo de estratégia, né? Não jogo bem, sou péssimo, mas eu gosto demais. Upgrade, for example, your mothership, build your land base on Earth. Upgrades can bring special weapons, pode se infiltrar, construir bases na... Tem a nave-mãe, você pode construir uma base de pouso. Se infiltrar, você é basicamente um reptiliano. Fazer abduções, assassinatos, controle mental, soltar vírus. Signs warn humans about the alien existence, so careful. You have to interfere, sabotage, and change the human history. For example, you can place special hybrid agents inside the human society. These agents can help you stop important developments and weaken the human society. And finally, build your mighty war fleet. Constrói uma frota. Build and spread your war fleet around the Earth. No paiol. Each war spaceship contains unique weapons and features according to the war context. When you're ready, just go to the war, combat, and conquer. The player can start the invasion at any moment. He is responsible for the sign as soon as conditions are perfect for the invasion. Olha só, aí você vai construindo a sua raça, melhorando as suas habilidades. Aí você começa a invasão no momento que você quiser. In the war phase, artificial intelligence set up combat places. At this point, it's possible to analyze all scenario and, if you need, just go back to the planning phase. Choosing the right actions for the right situations. Aí, de acordo com a evolução humana, você vai Each combat atacar is simulated. ou não. Everything you did before matters. Place warships on continents, choose where fight first, and use the special weapons you build. The game was designed to maximize the replay factor, which offers the player a great way to test in different types of strategies. Who will win in the end? Aliens or humans? Podia mostrar um videozinho, hein? Gostei muito dessa pira. So, Underdomain, the Alien Invasion Simulator is coming to PC on late August 2020. Please wishlist now on Steam. And for more information, gameplay trailers, screenshots, and access to the beta version, please visit underdomain.com. Thank you so much for this presentation. See you soon when the aliens arrive. That's it. Thank you. Muito legal. Thank you, Rogério. Thank you all. I want to congratulate everyone for their games. Really, really great job, everyone. Well, before we end the session, we welcome all the attendees of the big business rounds the big festival matchmaking to join us at Big Mixer, because a big festival without a party is not a big festival. So it's time to party and celebrate our great industry. Agora but eles vão remember, fazer the happy party is hour just for the attendees of the business virtual rounds, okay? do Big.
It was a pleasure for me to be here, almost a full day with you all. Thank you all for the comments, the questions. You were great. We apologize for any technical Heloísa, boa problems we noite. had on Happy the hour way, na semana but passada we're para doing depois our descobrir que best uma to menina make que foi big tá com a Covid. great conference, sharing knowledge from and to Tomara people all over que the não world. aconteça nada, I Heloísa. want to Tomara, thank se the big cuide, por digital favor. organizers for inviting me to Espero be que todos MC and estejam for se trusting cuidando. in me. And we come back tomorrow at 9 a.m. Brazilian time with other great hosts for another day full of sessions that you can't miss. A special thank you for you that stayed with us all day que long. amanhã, às 9 Muitas horas da gracias. manhã, começam Muito obrigada. See you. Cheers, everyone. As palestras de novo do Big. E é isso aí. Chega por hoje. Agora eles vão festar. Vão festar os indies e os publishers. Que nem falou o Anderson ali, ó. Pra trocar figurinha, tomar cerveja virtual, não fazer igual o pessoal da Heloísa aí que faz o happy hour na pandemia. E é isso aí, meus amigos. Tá aí, ó. Os grandes joguinhos, os pequenos joguinhos, os médios joguinhos, numa apresentação meio atrapalhada, né? Mas que teve bastante coisa interessante. Eu anotei aqui alguns jogos que eu quero experimentar, quero trazer aqui pro canal. E, como sempre, a apresentação na íntegra fica salva para quem quiser assistir desde o começo. A Heloísa aí que chegou atrasada, chegou no fim. Se quiser ver na íntegra, logo mais estará aqui. Bastante coisa legal, mas foi meio zoneado. Pois é, bastante jogo bom, mas eles precisam trabalhar no formato da coisa, né? Porque foi meio várzea. Esse negócio de apresentação de negócios e compartilhamento de tela, sabe? Podia ter sido um vídeo editadinho com as falas dos devs e tudo mais. Lembrando que logo mais, ó, daqui 1h30, são 7h30 agora, às 21 horas vocês ficam com a Ana. Vai ter live de... Eu nunca lembro o nome desse jogo inteiro. SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated. É o novo jogo, novo velho jogo do Bob Esponja. E vamos jogar aí, vocês ficam com a Ana. Eu vou tirar um dia de folga. Amanhã também não tem gameplay. Mas amanhã tem um vídeo da horinha. Um vídeo da horinha aí. Que meio diferentão também, certo? Então, amiguinhos, muito obrigado a todo mundo aí que participou. Como eu falei, a live completa fica armazenada no canal. E a gente segue com mais coberturas aí na medida do possível. Eu não sei o que mais que tem programado. Acho que para essa semana mais nada por enquanto. Mas na medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai fazendo as coberturas. Ainda vai ter Ubisoft no começo de julho. Teoricamente é para a Microsoft ter um evento agora em junho, mas parece que não vai ter mais. Tem um evento da Microsoft em julho. Tem mais coisas aí para acontecer. Enfim, o Summer Game Festival tá rolando. Hoje teve o negócio dos Vingadores, que eu não consegui cobrir ao vivo. Mas a gente vai tocando o barco assim. Certo? Falou, valeu. A gente se vê de novo. Amanhã tem vídeo gravado. Vocês ficam com o Dema do passado. O Dema ainda com cabelo. Então não estranhe. E sexta-feira tem mais The Last of Us. Certo? Falou, valeu. Boa noite para vocês e tchau.